Boa noite. Vocês estão bem? Bom, hoje é deixar um menino de 20 dias sem camisa o dia inteiro. Como é que pode? Bom, a gente vai estar dando continuidade aí na nossa série, Amor pela Verdade. Nós estamos estudando a primeira carta de João. Estamos quase concluindo essa primeira carta. E eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em 1 João, capítulo 4. Enquanto os irmãos vão abrindo, a gente vai refletindo um pouco aqui. Uma coisa muito comum que nós temos visto na sociedade hoje em dia é a relativização das coisas, né? Hoje em dia, você levar algo como uma verdade absoluta é praticamente uma ameaça nos dias de hoje. Você dizer que existe apenas uma verdade, que todas as outras coisas, no fato, são mentiras, se não está baseada nela, é praticamente uma grande ameaça, né, nos dias de hoje. Que a gente vê o tanto que isso causa um ódio, normalmente, só em você afirmar algo assim. Mas uma coisa muito comum que essa relativização tem causado também é a questão de, às vezes, nós levarmos apenas uma consideração de algumas coisas e não levar as outras. Há pouco tempo eu estava vendo uma reportagem e teve uma mulher aí, famosa aí, que fazia parte de uma igreja e dizia ser cristã, e ela saiu da igreja, teve alguma decepção na igreja, e ela disse que iria largar tudo para trás e começou a trabalhar no meio erótico. Eu falei, uma mudança bem pequena, né? Saiu da igreja, disse que teve uma decepção e foi para o meio erótico. E foram perguntar para ela, questionaram ela isso, falaram, cara, como é que você... como que isso aconteceu? Ela falou assim, cara, para mim está tudo bem, porque eu creio na graça de Deus, então a graça de Deus, ela abrange, perdoa qualquer outra coisa, então para mim está muito tranquilo. E é muito comum você ver, às vezes, as pessoas pegando alguns aspectos de Deus e esquecendo de todos os outros e levando só aquele em consideração. Eu lembro que eu estava conversando com um amigo certa vez, e a gente falando sobre esse assunto, e ele estava contando que uma vez ele estava falando sobre, conversando numa roda de amigos, né? E a pessoa falou assim para ele, mas engraçado, né? Como que a gente consegue viver uma vida tão antiga, né, no detrimento de hoje? Aí ele falou assim, pessoas acreditam na Bíblia. Ele falou assim, é um livro tão antigo e tal. Aí a gente falou assim, é a sua lógica, né? É um livro muito antigo e por isso a gente não pode mais acreditar. E a gente começando a conversa, e do nada ele soltou bem assim, não, porque meu signo é tal. E eu falei, poxa, o cara está criticando acreditar na Bíblia por ser um livro tão antigo, e ele está falando de signo dele, que também é uma ideia praticamente mitológica, e para ele tudo normal. As pessoas têm o costume de pegar alguns pontos na sociedade, não conseguir, às vezes, linkar ele com outros, e isso sempre vai causar um malefício muito ruim na nossa compreensão de que nós temos da vida. E João, aqui nesse capítulo 4, ele começa a falar sobre o amor. E o amor é uma dessas coisas que tem sido bem relativizado nos dias de hoje. Em nome do amor, muitas pessoas já fizeram coisas terríveis. Eu vi ano passado, tinha uma reportagem que me marcou bastante. Eu vi um cara que ele fez um vídeo para o seu pai. E ele falou, olha pai, eu estou gravando esse vídeo para você, para me despedir. Ele mostra no carro dele, no banco do carona, um galão de gasolina. Ele fala, eu vou tacar fogo nesse carro, eu vou tirar minha vida. Mas antes de fazer isso, eu estou ensanguentado aqui, ele estava com um pouco de sangue no rosto. Ele falou, mas antes de fazer isso, eu quero dizer que eu, como homem e como um bom marido, eu amo a minha esposa e eu não vou deixar ela sofrer. Então, antes de eu tirar minha vida, eu já tirei a dela. E eu falei, bem, tipo assim, tranquilo, falando, e em nome do amor, ele ama tanto a esposa dele, que ele tirou a vida da esposa dele para não deixar a esposa dele sofrer. E a relativização das coisas, elas causam isso. Já que para mim o amor funciona assim, então
eu faço da forma que eu acho bem entender. E cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua forma de enxergar as coisas, e você falar que há um jeito correto já é uma ameaça, né, na sociedade. E João, quando ele fala aqui sobre o amor, no capítulo 4, ele destaca aqui algumas coisas interessantes. Vamos ler? Nós vamos ler a partir do verso 7. Primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7, diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor estará aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela sua palavra. E nós pedimos, ó Pai, encarecidamente do seu Santo Espírito, para que o Senhor nos leve a compreender a sua mensagem. Que o Senhor abra nossas mentes para entender o seu Evangelho. Que o Senhor torne a nós um coração receptivo, para que nós venhamos compreender o seu Evangelho, mas de tal forma que ele nos transforme e nós possamos viver ele no nosso dia a dia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, João apoia aqui as suas admoestações em 3 fatos fundamentais acerca de Deus. E ele começa aqui dizendo que Deus é amor. Ele respalda o amor aqui, falando que amor é aquilo que Deus é. Uma coisa clara nas Escrituras é isso: Deus é amor. E isso é um fato. E para a gente compreender melhor essa afirmação, quero destacar algumas coisas aqui. Essa é a terceira expressão no escrito de João que ele usa para falar dos atributos de Deus, do caráter de Deus, para compreender um pouco a natureza de Deus. Primeiro, ele fala no Evangelho de João que Deus é Espírito. E na primeira carta de João, no capítulo 1, ele afirma que Deus é luz. E agora ele está afirmando que Deus é amor. É evidente aqui que nenhuma dessas coisas, elas sozinho, consegue falar quem Deus é por completo. E esse é um dos nossos problemas. A gente, às vezes, pega somente um atributo de Deus e transforma em Jesus somente aquilo ali, em Deus apenas aquilo ali, e esquece de uma série de outras coisas que Deus também é. Quando João diz que Deus é Espírito, ele está referindo aqui à essência de Deus. Deus, ele não é como nós. Deus, ele não possui corpo, carne, como nós. Embora Jesus tenha possuído um corpo físico, a sua essência é espiritual. Embora hoje ainda Jesus tenha um corpo palpável, glorificado, e nós também teremos um corpo como o dele, a sua essência é espiritual. Deus é Espírito. Outra afirmação de João é que Deus é luz. Essa afirmação é muito importante, porque se nós olharmos no escrito de João, ele contrapõe o tempo inteiro a luz com as trevas. O pastor Sábio falou no início aqui sobre a santidade de Deus, e essa luz representa essa santidade de Deus, simboliza o quanto Deus é santo, por isso Deus é luz. Se refere à sua santidade. Deus, ele não pode pecar, porque Deus, ele é santo. E agora ele afirma
que Deus é amor. Veja bem que isso não significa que o amor é Deus, mas Deus é amor. A ordem é muito importante aqui. E também não significa que o fato de duas pessoas se amarem necessariamente não quer dizer que o amor dessas duas pessoas seja um santo e seja correto. Alguém bem disse que o amor não define Deus, mas é Deus quem define o amor. Tenho visto muitas pessoas, às vezes, esquecendo disso. Eles começam a definir a Deus a partir da minha compreensão do que eu tenho da vida. Então, é muito comum você ouvir essa frase: para mim, Deus é assim. Porque eu penso que assim as coisas fazem mais sentido. Então, o meu padrão de justiça é assim, então para mim, Deus também age desse modo. Então, se o amor para mim ele é assim, Deus também é amor do modo que eu creio, do jeito que o amor é. Eu lembro que eu estava conversando também com um amigo e a gente pontuando um pecado, e ele falou bem assim: mas veja bem, eu estou feliz. Se eu estou feliz e Deus me ama, logo Deus está feliz porque Ele está me vendo feliz. Então a base da felicidade de Deus para ele está na vida dele. Então se ele está bem, Deus está bem. Isso não tem sentido lógico algum e nem muito menos bíblico. Imagina só, então se eu sou feliz fazendo alguma atrocidade, usando droga, pô, Deus está feliz porque eu estou me sentindo feliz. Isso não tem sentido lógico algum. Deus se alegrar com o nosso padrão de enxergar, de ver o mundo. Isso não faz sentido, nem lógico e nem bíblico. João ele afirma aqui que Deus é amor e que Deus é luz. E ambas afirmações são importantes. Porque Deus ele não abre mão de um dos seus atributos para demonstrar outro atributo. Então tem gente que às vezes vai pensar dessa forma: não, aqui Deus está demonstrando o amor. Aqui Deus está sendo justo e não está sendo amoroso. Eu já compartilhei um pouco dessa visão quando eu era mais novo, que eu tinha uma ideia de que Deus ele vai se adaptando à forma que Ele quer se manifestar. Então, nesse exato que eu tenho que mostrar um pouco do amor, eu abro mão um pouquinho da minha justiça e demonstro um pouco esse amor aqui, mas isso não faz sentido algum. Deus ele é por completo quem Ele é. Deus é amor e Ele é luz. Então, o seu amor, Ele é um amor santo, e a sua santidade também é expressa quando Ele expressa o seu amor. Todas essas coisas elas estão ligadas e elas vivem harmoniosamente. Veja o que diz o escritor de Hebreus, em Hebreus 12:6. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Aqui nós já vemos um pouco essa diferença de um padrão de amor. Na sociedade, às vezes a gente olha tipo assim: amar é simplesmente eu olhar para aquela situação, deixa a pessoa viver como está, porque se eu ficar cutucando, se eu ficar falando alguma coisa, isso aí não é amor. Você tem que amar. Mas aqui a gente vê que o Senhor, Ele disciplina quem Ele ama. Porque o seu amor, ele está ligado totalmente com a sua santidade. Deus é um Deus santo, espera que os seus filhos vivam uma vida de santidade. Então, Ele demonstra o seu amor trazendo os seus filhos a uma vida de santidade. Quando nós desviamos desse caminho, Ele nos disciplina, Ele nos chama para viver essa vida de santidade. O seu amor e a sua luz, o seu amor e a sua justiça, todas essas coisas agem harmoniosamente. Deus é amor e Ele é luz. Tudo que Ele faz expressa tudo o que Ele é, não apenas uma parte de quem Deus é. Deus, Ele quando se revela, Ele se revela completamente. Até mesmo os seus julgamentos são medidos em termos de amor e de misericórdia. Muito do que nós chamamos de amor na sociedade moderna, a grande realidade é que ela não tem semelhança alguma com o amor de Deus, com o verdadeiro amor. Por isso que normalmente, eu falei hoje de manhã, uma vez eu estava vendo também uma manifestação, e nessa manifestação tinha muitos jovens, os jovens que faziam o que bem entendiam, como bem queriam, e eles estavam manifestando ali algo que era contrário ao desejo de Deus. E no meio daquela manifestação ali, tinha uma placa no meio deles que tinha assim: Deus é amor. Como se fosse possível dignificar a imoralidade, porque Deus é amor. Então, se Deus é amor, posso viver do jeito que eu quiser, Ele me ama e isso não prejudica nada. Mas nós vemos aqui no texto que o amor de Cristo é um tipo especial de amor. Não é um amor qualquer. Por isso, no verso 10, ele fala que nisto consiste o amor.
O que é que João está dizendo? É desse modo que se vê o verdadeiro amor. Tem um padrão do que é o verdadeiro amor. E por que ele diz isso? Porque existe um amor falso por aí. Como a gente falou, existem inúmeras coisas sendo feitas em nome do amor que não tem nada a ver com o amor. Esse amor que ele está falando não é um amor que tem origem em nós, e esse é um dos primeiros pontos desse texto. No verso 7, ele começa dizendo isso: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. O que ele está falando claramente, que o amor que ele está dizendo aqui que Deus não é um amor comum, não é esse amor que a gente vive falando aqui na humanidade, onde a gente vê nos livros, nos filmes e acha tão bonitinho e fofinho. Ele está falando de um amor que procede de Deus, não é um amor natural da humanidade. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, esse amor verdadeiro é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. É desse amor que ele está falando, não é um amor que tem origem em nós. E esse amor, ele é um teste válido da vida na verdadeira fé cristã. E é isso que o verso 7 ele está dizendo. Uma vez que Deus é amor e nós afirmamos ter um relacionamento pessoal com Ele, esse amor ele deve ser revelado na nossa maneira de viver. O Filho de Deus é nascido de Deus, é o que o texto diz. Portanto, ele compartilha da natureza divina. Tendo em vista que Deus é amor, os cristãos devem então amar uns aos outros. Essa lógica para João é uma lógica irrefutável. Deus é amor e à medida que você se relaciona com Ele, você é afetado por esse amor e você passa a amar uns aos outros. O texto fala também que além de ser nascido de Deus, o cristão ele conhece a Deus. E esse conhecer, às vezes a gente usa de uma forma muito genérica. Às vezes é como se a gente pegasse uma pessoa que a gente não conhece e a gente pega a identidade dessa pessoa e a gente fala bem assim: poxa, agora eu conheço. Acabei de ver aqui quem ela é fulano de tal, filha de Beltrano e de Cicrano, ela nasceu nessa cidade, eu conheço, tem tantos anos, agora eu já conheço essa pessoa. E às vezes a gente faz isso também com relacionamento com Deus. A gente fala bem assim: não, eu sei quem Deus é. Deus criou todas as coisas, eu ouvi isso desde pequeno. Deus ele criou todas as coisas, o homem caiu e Deus enviou a Jesus Cristo, ele morreu, pagou os nossos pecados, e ele subiu aos céus, um dia vai voltar para buscar a sua igreja, e eu sei quem Deus é. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, que às vezes nós achamos que esse conhecimento prévio e às vezes teórico apenas, ele é suficiente para a vida do cristão. Só que eu não sei se você já parou para pensar que esse mesmo conhecimento, até o diabo sabe disso. Ele sabe muito bem que Deus criou o mundo, ele sabe muito bem que Jesus morreu para salvar pecadores, ele sabe muito bem que ele vai voltar. Não é um conhecimento muito além do que ele tem, não. Provavelmente ele sabe até muito mais do que isso. A relação aqui desse conhecer, ela é muito mais profundo do que esse conhecer que a gente às vezes usa. Esse conhecer tão simples, você fala: conhece? Então conheço. Sabe quem é? Conheço. Quando a palavra de Deus usa essa palavra conhecer, ela é usada em Gênesis, por exemplo, 4, fala que Adão conheceu a Eva, e então eles tiveram Caim. Ele fala desse conhecer aqui, é um verbo utilizado para descrever uma relação íntima. Não é simplesmente conhecer de saber quem é. Conhecer a Deus significa ter um relacionamento profundo com Ele. Não basta só saber quem Ele é. Isso inclui compartilhar a sua vida com Deus. Conhecer a Deus significa desfrutar de quem Deus é. Conhecer a Deus significa ter prazer e amor em sua lei, em seus desígnios. Esse conhecimento não é apenas uma questão de entender alguns fatos, mas é de compreender a verdade e viver essa verdade. Então a declaração que João faz: aquele que não ama, não conhece a Deus, ela deve ser compreendida à luz desse contexto. Sem dúvida, muitos não cristãos amam. Muitos não cristãos amam sua família, até se sacrificam pela sua família. Mas não é apenas desse amor que João aqui está falando. E às vezes nós temos uma dificuldade quando nós encontramos alguém assim.
alguém que é uma boa pessoa, e tu fala bem assim, cara, ele é um cara bom, ama a família, entendeu? Educa bem os filhos, é uma pessoa boa, só falta Jesus. A gente fala até isso, né? Como se Jesus fosse apenas um amuletozinho para acrescentar na vida da pessoa, porque a gente mede que o amor humano ali é suficiente. Na verdade, lhe falta tudo, e lhe falta o amor, porque esse amor que João está falando é um amor de experimentar a Deus pessoalmente. O que João está dizendo é que a pessoa que não tem esse tipo de amor divino nunca adquiriu um conhecimento pessoal de Deus. Ele possui apenas um conhecimento intelectual, mas que nunca chegou no seu coração e por isso não afeta a sua vida. O reformador João Calvino disse que quando alguém tenta separar o amor da fé, é o mesmo que tentar separar o calor da luz do sol. O amor de Deus é quem Deus é. Ele transborda esse amor. E nós somos afetados por esse amor. Assim como o sol ele tem a sua luz, nós somos afetados por essa luz. Logo, o amor dos cristãos, um pelos outros, é uma evidência dessa comunhão do homem com Deus e de sua filiação com o Pai, e mostra que ele conhece a Deus. A experiência com Deus não se resume em apenas alguns momentos de crise, mas é uma experiência diária, onde nós experimentamos dia após dia o amor de Deus. Um teólogo holandês chamado Simon Kittmaker diz assim: a pessoa que é nascida de Deus é uma janela por meio da qual o amor de Deus brilha para o mundo. Se nós de fato conhecemos a Deus, esse amor de Deus ele tem que nos afetar e nós temos que brilhar esse amor. Por isso precisamos amar uns aos outros. Isso mostra o amor de Deus. E o indivíduo que afirma conhecer a Deus e está unido com Ele, deve ser pessoalmente influenciado por esse relacionamento. Deve demonstrar amor um para os com os outros. E o segundo ponto aqui é que ele agora vai falar desse amor, demonstrando esse amor. E como que esse amor é demonstrado? Ele fala aqui a partir do verso 9, que Deus enviou o seu Filho. O amor de Deus ele não é algo que foi só transmitido em palavras. Ele, além de ter falado isso, ele agora demonstra através dos seus atos esse amor. Deus revela o seu amor à humanidade de várias maneiras, isso é óbvio. A gente vê isso desde o início de toda a criação. Ele cria a humanidade, ele põe ali no jardim, e quando ele coloca o homem e a mulher ali no jardim, eles já estão servidos. Já tem tudo ali para eles viverem harmoniosamente com Deus, e todas as suas necessidades estão supridas. Isso é uma forma de amor. Houve a queda, e ainda assim Deus continua demonstrando amor pela humanidade. Deuteronômio 7 diz... O Senhor, no versículo 7, diz: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Deus ele escolheu aquele povo na antiga aliança, porque Ele os amou. Não tinha meritocracia nenhuma naquele povo, não era porque eles eram melhores, não era porque eles eram maiores, é simplesmente porque Ele os amou. E em nossas vidas, a maior expressão de amor de Deus, ela é revelada. Romanos 5,8 diz que, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Nós experimentamos desse amor todos os dias, porque Cristo morreu por nós, ainda quando éramos pecadores. E esta é a manifestação de Deus por nós. O verbo manifestar aqui significa trazer à luz, fazer com que isso seja visível. Na antiga aliança, Deus ele se escondia atrás de sombras, de rituais, de cerimônias, e agora Jesus Cristo, a vida se manifestou. Agora isso é palpável, isso é visível. E por que Jesus se manifestou? Se a gente voltar um capítulo aí no verso 5, por exemplo, ele fala: vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Capítulo 3, no verso 5. Por que Ele se manifestou? Para tirar os nossos pecados. No final do verso 8, ele fala: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Deus se manifestou, Jesus Cristo se manifestou para retirar os nossos pecados e destruir as obras do diabo. E aonde que Jesus fez tudo isso?
na cruz. Foi ali que Jesus tirou os nossos pecados e destruiu as obras do diabo. Deus manifestou o seu amor na cruz quando entregou o seu filho como sacrifício pelos nossos pecados. Nós não faríamos isso nem por pessoas boas. Essa é a grande realidade. Nós não entregaríamos filhos e nem nada nosso, nem por pessoas boas. Ainda mais por pessoas más que éramos. Deus, Ele criou um mundo perfeito, colocou o homem para viver ali, em perfeita paz e harmonia com Ele, mas o homem decide pecar e viver uma vida fora da vontade de Deus. A partir daí, viramos as costas para o Senhor, em busca dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios prazeres. Ficamos totalmente em uma situação de rebeldia contra o Senhor. Achamos graça daquilo que Deus odeia, sentimos prazeres em coisas que Deus repudia, amamos as trevas e rejeitamos a sua perfeita e boa vontade. Essa é a realidade do homem natural. E no fim, o que nos resta é o sofrimento eterno, porque a palavra de Deus afirma que o salário do pecado é a morte. Se pecamos todos os dias, o que nos resta? Apenas a morte eterna. E todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo mundo se encontra no mesmo padrão. E mediante a tudo isso, a Deus olhar para um povo e ver um povo que virou as costas para Ele, qual é a sua atitude? Ele entrega o seu próprio Filho em favor dessas pessoas. Ele vive uma vida perfeita que éramos incapazes de viver, toma a minha culpa e a sua, o meu pecado e o seu, e é castigado em nosso lugar. Ele pagou a minha dívida e a sua dívida. Ele nos amou ao ponto de entregar a vida do seu próprio Filho em nosso lugar. Nós fomos agora comprados com o sangue de Cristo, e Ele não só zerou nossos status e falou, olha, agora está tudo tranquilo, agora com vocês, já zerei, hein? Vamos ver agora se vocês vão continuar vivendo bem, não. Ele, além de ter feito tudo isso, Ele vai além, Ele agora nos transforma em seu Filho. Fazemos agora parte de sua família. E qual foi a base de tudo isso? Nosso amor por Deus. Deus olhou para nós, humanidade, e viu que nós somos pessoas amáveis? Não, em momento algum. Viramos as costas para Ele. A base de tudo isso é o amor do próprio Deus. Olha o que diz o verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. O amor de Deus não está baseado no quanto nós amamos Ele. Na verdade, o texto fala que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Até mesmo o nosso amor por Deus, na verdade, é uma resposta de termos sido afetados pelo amor de Deus. Se Ele não houvesse nos amado, a gente estaria até hoje andando em rebeldia contra Ele. É a causa do amor de Deus pelos homens que fez com que Ele entregasse o seu próprio Filho. E a atitude de nós para com Deus não representa qualquer outra coisa menos amor. E a prova disso é que quando Ele veio para entregar a sua vida por nós, a gente crucificou. Essa é a realidade do mundo. E João apresenta aqui, claro, 2 propósitos da morte de Cristo. Ele acontece para que nós vivemos por meio dele, é o que ele diz no verso 9, e para que ele fosse a propiciação pelos nossos pecados. A morte de Jesus, ele não foi um acidente. A morte de Jesus não foi um plano B de Deus. Foi um compromisso marcado. Cristo não morreu como um mártir frágil, mas Ele morreu como um poderoso conquistador. Ele veio aqui salvar pecadores. E Ele morreu para salvar pecadores. Jesus Cristo morreu, como diz no verso 9, para que vivêssemos por meio dEle. Os pecadores, eles precisam encarecidamente de vida, porque eles estão mortos nos seus delitos e pecados. É o que diz Efésios 2. Nós precisamos de vida, e foi por isso que Cristo veio, para nos dar vida. E havia uma tensão muito grande, porque há um Deus santo,
E há um ser humano pecador e um Deus santo que não compactua com o pecado, e Ele ao mesmo tempo quer se relacionar com essa humanidade, mas nós somos pecadores e isso não tem como de jeito nenhum. Porque o Senhor, Ele é santo, Ele é fogo consumidor, e tudo que é pecado diante dEle some, desaparece. E essa relação de um Deus santo com um homem pecador, havia um abismo enorme entre esse relacionamento. E a resposta é a cruz. Em amor, Ele dar a vida do seu Filho para apaziguar a ira de Deus e nos levar a nos relacionar com Ele. Lá na cruz, Jesus levou sobre si o castigo em nosso lugar, cumpriu os requisitos justos da lei santa, e lá Ele revelou o seu amor e tornou possível a salvação por meio da fé. Por isso nós cristãos somos exortados a amar uns aos outros. Essa exortação é um mandamento a ser obedecido, não é uma sugestão, e para João é uma coisa lógica. Não tem como você compreender esse amor de Deus e não querer amar as pessoas que estão em volta de você. Isso é um mandamento e é baseado na natureza de quem Deus é. Deus é amor. Se conhecemos a Deus, devemos amar uns aos outros. E isso não é nos dado apenas como uma responsabilidade, mas isso também é um privilégio. Amar uns aos outros é um privilégio, porque nós só conseguimos fazer isso porque Deus nos amou primeiro. E é um privilégio ser amado por Deus. E demonstrar esse amor é compartilhar daquilo que Deus é. Veja, o texto nos mostra que nós não somos salvos por amar a Cristo, mas sim por crer em Cristo. Mas depois de ter essa consciência do que Ele fez por nós na cruz do Calvário, isso nos impacta de uma forma tão grande que isso deveria ser natural, amarmos uns aos outros. E é importante que nós cristãos venhamos progredir nessa compreensão. É importante que nós venhamos amar uns aos outros, e é bom que isso seja feito por um senso de dever, porque é um mandamento, mas é melhor ainda que isso seja feito por apreciação, por entender que amar uns aos outros faz parte de que Deus é. Ele nos ama a ponto de entregar a vida do seu próprio Filho. Devemos amar a Cristo e o próximo verdadeiramente, é o que o texto nos motiva a fazer. Alguém definiu o amor apenas como um sentimento emocional sem responsabilidade alguma. O amor que a gente vê nos dias de hoje é apenas um sentimento no qual, se ele acabar, tá bom. Foi bom enquanto durou. Mas não é isso que nós vemos com que é o amor de Deus, é um amor permanente. É fácil sentir emoções, mas é fácil também elas irem embora. É fácil também viver uma vida onde nós nos emocionamos com o amor de Deus e, ao mesmo tempo, viver uma vida derrotada. O amor não é simplesmente um sentimento. O verdadeiro amor que vem de Deus envolve o ser humano como um todo. A mente precisa compreender essa verdade espiritual. O coração precisa amar e apreciar esse amor. E as suas escolhas precisam de agir de acordo com esse amor. Eles precisam ser refletidos na vida um dos outros. Quanto mais alguém se aprofunda no significado da cruz e compreende o amor de Deus, ele vai demonstrar esse amor um para com os outros. E o terceiro ponto, ele fala aqui o que Deus faz. A partir do verso 12, ele nos mostra que Deus, ele, além de nos amar, além de demonstrar esse amor, ele ainda nos afeta e faz com que isso seja real na nossa vida. Compreender que Deus é amor é algo proveitoso, mas é importante lembrar que essa verdade não é apenas uma palavra, uma doutrina que está escrito num livro, no qual a gente só contempla, mas não vive. Isso é um fato demonstrado. Pessoas viram isso pessoalmente. Deus disse algo para nós, Deus disse que nos ama, Deus demonstra esse amor por nós, e agora Deus aplica esse amor em nós. Nós não somos apenas estudiosos de um livro para saber a história que acontece e tudo bem. Nós somos participantes dessa grande história.
Nós participamos desse grande drama que é o amor de Deus. De alguma forma miraculosa, a palavra nos fala que quando Cristo estava na cruz do Calvário, de alguma forma miraculosa, por mais que seja distante geograficamente e temporalmente, a palavra nos afirma que de alguma forma nós estávamos lá. Que quando Cristo morreu, de alguma forma nós morremos com Ele. Que quando Cristo ressuscitou, de alguma forma nós ressuscitamos com Ele. Isso não é apenas um conhecimento teórico, isso é prático e vivido. Isso é uma realidade nas nossas vidas. Nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. Tem uma história que conta que, a fim de diminuir os custos, uma turma de artes cênicas, ela estava fazendo uma peça, e a fim de diminuir esses custos, eles entregaram para cada ator só a parte que ele ia interpretar. E o diretor veio para fazer essa peça, e quando ele começou a ensaiar, nada dava certo. E algumas horas tentando, ele falou: olha, chega, desisto. Vamos aqui agora fazer o seguinte, eu vou ler o enredo inteiro para vocês, e depois a gente volta a ensaiar. E ele começa a ler, ele lê todo o enredo, e de repente, no meio daqueles atores, um levanta e fala bem assim: agora eu entendi do que se trata. E quando nós lemos aqui 1 João, a partir do verso 12, essa é a vontade que me dá de dizer: agora eu entendi do que se trata. Pois a gente descobre nessa passagem o que Deus tinha em mente ao elaborar esse plano perfeito. Em primeiro lugar, ele mostra aqui que Deus deseja viver em nós. Há um desejo em Deus de viver em nós. Deus, ele não se contenta em apenas dizer que nos ama, ele demonstra esse amor e ele vai além. Ele quer ainda viver naqueles que creram nesse amor, naqueles que foram alvo desse amor. Então ele habita em nós. E a palavra que fala que ele não só habita em nós, ele também permanece em nós. É interessante quando nós olhamos para o Antigo Testamento e nós começamos a observar os lugares que Deus habita. Quando houve a queda, Deus, ele habitou no meio do povo num tabernáculo. Era uma forma que ele tinha de habitar no meio do povo, num acampamento. Mas a humanidade, ele pecou e a glória de Deus partiu. Então Deus usou Samuel, Davi para restaurar a nação. Salomão constrói um templo, e quando esse templo foi consagrado, a glória de Deus, ele volta a habitar no meio do povo. Mas a história se repetiu, Israel desobedeceu a Deus, foi levado para o cativeiro, seu templo foi destruído. Ezequiel, um dos profetas do cativeiro, diz que viu a glória de Deus partir do templo. A glória de Deus volta aos céus, e a glória de Deus volta novamente para o meio do povo, e agora na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, agora vista claramente. Por isso João escreve no Evangelho de João: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele viu fisicamente essa glória. A glória de Deus habitou na terra, no corpo de Jesus Cristo. Mas os homens perversos pegaram Jesus, pregaram numa cruz e crucificaram o Senhor da glória. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus. Ele ressuscitou dentre os mortos, voltou para o céu, e agora ele derrama o seu Espírito para habitar nos homens. Agora a glória de Deus habita no corpo dos filhos de Deus. E como foi dito, ele não só habita, mas ele veio permanecer. Isso me chama muita atenção, porque nós vimos no Antigo Testamento que a glória, ele partiu do tabernáculo quando o povo desobedeceu. A gente viu que o templo, quando foi destruído, o povo foi levado ao cativeiro, a glória de Deus, ele saiu do templo, saiu do meio do povo de Deus. E agora Deus promete que o Espírito habitará no meio de nós para sempre. Nos dá uma segurança de que aquilo nunca mais vai acontecer. Ele habitará em nós para sempre.
E considerando esse contexto, é possível entender um pouco melhor o que João está dizendo nesses versos. Está dizendo que o Deus invisível, que ninguém viu a Deus, mas esse Deus invisível, com o qual nenhum homem pode deslumbrar em sua essência, ele foi visto na pessoa de Jesus Cristo claramente, visivelmente, palpavelmente. E ao viver nesse mundo, Jesus revelou quem Deus é. E hoje, nos dias que nós vivemos, Jesus ele não está mais aqui. Ele subiu aos céus e ele deixou o seu Espírito. De que maneira então o mundo vê a Deus? De que maneira então Deus se revela ao mundo? Ele se revela pela vida dos seus filhos, que são aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Os homens não podem ver a Deus, mas eles podem nos ver. E amar uns aos outros demonstra o amor de Deus. Ao permanecer em Cristo, nós devemos amar uns aos outros. E o nosso amor uns pelos outros vai revelar o amor de Deus para esse mundo necessitado. O amor de Deus será experimentado em nós e será experimentado por meio de nós, para aqueles que vivem sem o amor de Deus. Que maravilha e privilégio é ter Deus habitando em nós. Às vezes nós falamos isso de uma forma tão trivial. Deus habita em nós. O Espírito Santo de Deus mora em nós. E nós tratamos isso de uma forma tão tranquila, tão trivial. Normalizamos tanto isso. Os israelitas no Antigo Testamento olhavam para o tabernáculo, olhavam para um templo com uma grande admiração. Eles falavam, cara, é ali que habita a glória de Deus. E é assim que nós devíamos viver, olhar para o nosso irmão, um para com o outro e falar, é ali que habita a glória de Deus. E devemos amar uns aos outros, porque é ali que habita a glória de Deus. Permanecemos no amor de Deus e esperamos e experimentamos sua presença habitando em nós. O amor de Deus ele é proclamado na palavra. Deus é amor. Ele é provado na cruz. E aqui nós encontramos algo mais profundo. O amor de Deus ele é aperfeiçoado em nós. Campbell Morgan é um conhecido pregador inglês. Ele teve 5 filhos. E dos 5 filhos, os 5 se tornaram ministros do Evangelho. É evidente aqui que nós temos uma casa com excelentes pregadores, 6 pregadores. E uma vez numa visita a essa família, uma senhora chegou e falou bem assim, vou fazer uma pergunta para vocês, quem dos 6 aí é o melhor pregador? Todos responderam em uníssono, prontamente dizendo, a mamãe. É evidente que a senhora Morgan não tinha feito nenhum sermão público, mas era evidente para eles que a vida deles, a demonstração de amor, era de fato uma constante demonstração do amor de Deus. Querendo concluir, já chamar a banda à frente, ele conclui agora dizendo que esse amor ele é aperfeiçoado em nós. Na cruz do Calvário, Deus demonstra esse amor ele nos atinge, mas ele não acaba aí. Ele é aperfeiçoado em nós à medida que nós amamos uns aos outros. E isso nos dá confiança, o que a palavra fala. Confiança porque sabemos que agora Jesus se encontra no céu e Ele nos representa diante do Pai. E aqui na terra agora nós o representamos diante dos pecadores. Pensa bem na responsabilidade que é. Às vezes eu fico perguntando, será que a gente tem representado tanto Deus aqui na terra, assim como Ele tem nos representado diante do Pai? Quanto falta ainda para que a gente chegue nisso? E por ser quem Ele é, Ele nos representa, e nós não precisamos ter medo. Porque agora nós somos alvos do amor do Pai. Antes nós éramos alvos da ira de Deus por conta dos nossos pecados. Jesus, Ele morre em nosso lugar, Ele aplaca a ira de Deus, e agora nós somos alvos do amor de Deus. João então nos lembra que nós não amamos uns aos outros para obter essa aprovação de Deus. Ele não fala que amem uns aos outros, porque se vocês amarem uns aos outros, Deus vai amar vocês.
Não é um mandamento feito por troca. Ele diz claramente: vocês só amam porque Deus amou vocês primeiro. Nosso amor, na verdade, é uma consequência de termos sido afetados por Deus. Então é impossível termos em nós o amor de Deus e não amarmos as pessoas pela qual Cristo entregou a sua própria vida. Não faz sentido nós dizermos que nós amamos tanto a esse Deus, mas não amamos as pessoas pela qual Jesus ama, pela qual Ele se entregou. Não tem sentido lógico algum. Ah, mas é muito difícil amar o próximo. A gente é incompatível. O santo não bate, né? Que a gente costuma falar no Brasil. Não tem, às vezes, crítica nenhuma, né? Você só olha para a pessoa, não bateu. Ou às vezes até tem. É difícil amar fulano de tal, porque o bicho é casca grossa. Você demonstra amor e ele te dá um tapa. Mas não foi assim que a gente fez com Deus? Desde o início, Ele demonstrando o amor, e o que nós fazemos? Viramos as costas, pecamos contra Ele, ferimos a sua santidade por diversas vezes. Isso não é desculpa para não amarmos uns aos outros, porque Deus nos amou quando éramos pecadores. E o nosso desejo é que Deus a cada dia transborde desse seu amor em nós, porque nós sabemos que esse amor que nós já temos aqui está muito distante desse amor de Deus. Nós amamos à medida de que isso de alguma forma nos traz algum benefício. Amar quando isso traz algum malefício não faz sentido para nós. Mas Deus nos amou sabendo que custaria a vida do seu próprio Filho nos amar. Que Ele nos encha desse amor, que Ele transborde-nos desse amor, para que nós venhamos ser luz em meio a este mundo tão escuro. Que a graça de Deus nos alcance e esse amor nos atinja de tal forma que nós venhamos resplandecer desse amor um para com os outros. Esse é o nosso desejo. Amém.